Recording is on. deixar o microfone fechado e quando houver necessidade abrir o microfone e fazer a pergunta, só para não ficar com muitos áudios em aberto. Tá bom? Então vamos lá. Todos estão vendo a pauta da reunião aí? Sim. Sim? Então vamos lá. Bom, então, primeiro vamos falar da Feira Cultural, tá? Os mais antigos já conhecem a nossa feira, ela é tradicional aí, tem mais de 30 anos. Os novos, primeira vez aí, só para vocês entenderem, a Feira Cultural, ela é um dos instrumentos de avaliação da escola, e é um momento em que os alunos apresentarão alguns trabalhos que foram propostos, me desculpem, pelos professores, tá? Só uma alteração que nós faremos, que a feira estava programada para ser das 9 da manhã até as 5 da tarde. Nós alteramos, tá? E a feira será das 10 até as 4. Eu enviarei essa informação no grupo até segunda-feira. Tá? Nós vamos encurtar esse tempo de feira aí. Tá bom? Então, aí o que nós gostaríamos é que vocês participassem, fossem assistir, ver, tirar foto. Porque, afinal, isso aí é uma forma de incentivarmos os seus filhos, né? Os nossos alunos, a fazer as atividades. Tá bom? Então a gente conta bastante aí com a participação de vocês na feira. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a feira? Não? Tá. Deixa eu mostrar um negócio importante para vocês, que é a forma como a feira cultural é avaliada, tá? Algumas famílias às vezes não sabem como a feira é avaliada. Às vezes me perguntam assim, Leandro, a feira é obrigatória? Não, não é obrigatória, mas se o aluno não fizer, também não terá nota. Então aquela nota da feira, ele não é computada. Então, se ele não participa, ocorre essa situação. Agora, a feira em si, ela é dividida em 3 momentos. Vocês estão vendo a planilha na tela aí ou não? Tá uma planilha para vocês aí? Sim. Sim? Então, beleza. Então, a feira, ó, ela é dividida em 3 momentos. Momento de pesquisa, em que o professor vai lá dar o tema, eles vão ter que pesquisar, né, fazer organização. Então, aqui tem uma pontuação. A parte da montagem, tá? Que é, normalmente, desde a compra dos materiais até o que eles vêm fazendo. Tem turma que, às vezes, vem fazendo atividade desde o semestre passado. Tem professor que já tinha o tema montado e já veio fazendo. Tem turma que está começando fazendo agora, né? E a apresentação. A apresentação é no sábado. Então vamos supor que o aluno faça esses 2 itens e não venha no sábado. Ele vai ficar com 0? Ele só vai ficar com 0 se ele não fizer nada disso aqui, desses 2 primeiros itens. Não pesquisar, não montar, não explicar tudo certinho. E se ele só vier na apresentação e não fizer o resto aqui? Também é a mesma coisa, tá? Então não só fica com 0 na feira cultural se ele não fizer absolutamente nada, tá? E por que a gente faz isso? Porque às vezes, por exemplo, nós temos famílias que são adventistas. Então de sábado eles não vêm, não podem participar do evento. Então eu não tenho como obrigá-los a vir, entendeu? Então a gente faz uma avaliação prévia desse aluno, tá? Às vezes o aluno não pode vir, teve que faltar quinta e sexta que vem, que é são os dias da montagem. Aí ele não participa da montagem, mas vem na apresentação. Então ele deixa de ganhar aquela pontuação da montagem, mas vai ganhar uma avaliação da participação, tá? Então só para vocês entenderem que a gente tem aqui um critério de montagem de nota, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Ficou com alguma dúvida?
eu entrei na reunião agora. Oi? Acompanhei. Alguém tá falando alguma coisa aí? Botei. Beleza? Então vamos lá. Bom, encerramento do trimestre, tá, famílias? O trimestre, ele se encerra agora no dia 1º de novembro. Então, lembrando, nosso colégio é um colégio que trabalha por trimestre e não por bimestre. Então, não temos 4 bimestres, nós temos 3 trimestres. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Sim. Famílias, peça aí que quem tiver com o microfone aberto, feche o microfone, por favor. Só abra, se possível, quando for fazer uma pergunta, tá bom? Então, nós não trabalhamos com bimestres, sim trimestres. Então, o nosso trimestre, ele começou em maio. E ele se encerra agora, no mês de julho, tá? Então, de setembro. Então, apareceu para vocês aí a pauta, né? No dia 1. Bom, nós tivemos o problema da professora de matemática, né? E nós já estamos com outro professor de matemática, o professor Giovanni. Então, nós não conseguiremos ter todas as notas fechadas até o dia 5 de setembro, que era o programado. Então, o que nós faremos? Eu já conversei com o professor ontem, professor de matemática. Nós já organizamos uma programação de revisão e aula de matemática para esta semana. E ele aplicará avaliações na outra semana. Tá? Na semana, no dia 20, pós-feira, do dia 1. Então, do dia 1 até o dia 5, o professor vai aplicar tanto a prova dissertativa como a prova objetiva. Tá? E aí, assim que ele aplicar essas provas, nós faremos as correções e lançaremos as notas. Aí, desta forma, nós teremos todas as notas fechadas. Então, nós vamos atrasar aí em torno de uma semana para lançar essas notas. Já aproveitando o gancho do professor de matemática, tá? Só, por favor, feche o microfone, quem tiver com o microfone aberto, que atrapalha aqui. Fica fazendo barulho. Obrigado. Então, já aproveitando o gancho de matemática, a professora Suelen saiu do colégio, né? Ela pediu demissão. Nós tivemos aí alguns dias para contratar o professor, contratamos, e nós já estamos fazendo planejamento de reposição dessas aulas. Só lembrando a vocês que, desde o começo do ano, nós já havíamos explicado que este tipo de situação pode ocorrer, não é o que a gente quer, óbvio, mas pode ocorrer, e por este motivo a gente já coloca 20% de aula a mais. Tá? Então, se você pegar a nossa grade horária, nós temos 6 aulas por dia. Todas as outras escolas têm 5. Só vocês pesquisarem. Então, nós já temos 20% de aulas a mais, exatamente para quê? Para que casos dessa natureza, quando ocorram, a gente possa ter um espaço para poder resolver o problema. Ainda assim, o que ocorrerá? Quando chegar mais para novembro, muitos professores já terão encerrados os seus conteúdos. Então, nós teremos aulas sobrando. E nestas aulas, nós colocaremos aulas de matemática, se necessário, para complementar. Tá? Então, eu peço desculpas pelo ocorrido. Como disse, não é o que a gente quer, mas tem situações que fogem do nosso controle e eu não tenho o que fazer. Tá? Esta foi uma situação. Tá? Já conversei com o professor e nós vamos fazer esse plano. Tá bom? E meu telefone está à disposição. Tá? O que eu peço a vocês é que evitem colocar esses conflitos dentro dos grupos de WhatsApp, porque não resolve nada, porque são 20 pessoas falando sem saber o que realmente está ocorrendo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, pode me chamar no privado, pode chamar o professor Paulo no privado, coordenador, que a gente vai dar o suporte para vocês. Tá? Se necessário, agendar um horário no colégio. Tá? Eu estive afastado do colégio esses dias aí, por motivos de saúde, tá? Nada grave, mas
estavam impossibilitando de ficar muito tempo na escola. Mas a partir das próximas semanas eu já estarei mais tempo no colégio. Então, se quiser agendar horário comigo presencialmente lá, eu estarei lá à disposição. Tá bom? Então, tudo que vocês precisarem é só nos chamar. Tá bom? Leandro. Oi. Pode falar. Oi? Oi, dona Mara. Leandro, aproveitando que você falou da questão da professora de matemática, eu gostaria, assim, que, por gentileza, eu não sei como que funciona isso, tá? Até se eu tiver que intervir, você me fala, por favor. Claro. Referente à sala do 6º ano, eu gostaria que você convocasse uma reunião à parte para a gente conversar a respeito desta turma, tá? Aí, eu gosto muito do formato presencial, porque faz a gente próximo. Mas a gente entendendo que hoje tem situações que as pessoas não podem, pode ser online, tá? Mas eu gostaria que fosse convocado todos os pais do 6º ano para a gente poder fazer uma reunião separada. Oi, dona Mara. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Ó, só para você entender, tá? Não há problema nenhum em fazermos essa reunião, tá? Nós fazemos com várias turmas, quando solicitado. É que esta reunião de hoje, específico, a gente não trata de turmas, entendeu? Não, entendi. Eu só aproveitei o gancho, como você falou aí, da questão da mudança do professor, enfim. Então, só para deixar registrado, tá bom? Não, fica tranquilo. Então, é até bom você puxar esse assunto para os pais entenderem. Essas reuniões nós fazemos online. Nós não fazemos assunto específico de cada turma, porque cada turma tem uma peculiaridade, tá? Por exemplo, eu tenho um 7º ano B, que eles são meninos maravilhosos, mas dá um trabalho pra gente que, assim, é complicado. Então, vira e mexe, a gente tem reunião com esses pais, né? No 9º ano, alguns alunos, a gente tem muitos problemas, então a gente trata mais do privado. Mas podemos fazer sim, tá? Eu vou te pedir um favor, que na segunda-feira você me chame, privado. Tá bom. E lembre, porque aí que acontece? Eu monto uma enquete dentro do grupo e vejo o melhor dia e horário pra gente agendar esse presencial. Perfeito. Tá bom? Perfeito. É só pra Tá me lembrar, ótimo, porque tá muita ótimo. coisa eu esqueço. Não, tá bom, eu lembro, pode deixar. Obrigado, viu? Obrigada. De nada. Leandro. Oi, Paulo. Deixa eu te falar uma coisa, só para lembrar os pais, é o seguinte, alguns estão mandando mensagem, eles pegam no grupo, né, o telefone, aí eles mandam mensagem no meu telefone particular e eu não vejo, porque eu não olho as mensagens do meu. Então, só para lembrá-los de que quando eles mandarem mensagem, não teve retorno, entrar em contato na escola pelo telefone, tá? Porque senão dá a impressão que eu não quero atender, e não é, eles mandam mensagem no meu particular, mas eu nem olho. Entendeu? Eles não mandam lá na coordenação. Aí eu não consigo visualizar, porque eu não olho mesmo. No seu privado, tá né? Bom? Isso. Tá? Tá bom. Tá jóia, obrigado. Por nada. E famílias de outras turmas também que queiram ter uma reunião só da turma, é só nos solicitar, a gente vê, faz a enquete, vê o melhor dia e horário e a gente agenda, tá? Para falar da turma. Tá bom? Então vamos lá. Bom, até aqui alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, provas de recuperação, tá? Assim que as notas forem lançadas, até o dia 12, a gente já vai enviar para vocês, aí a gente envia no grupo, tá, famílias? A lista de alunos que está em recuperação. Então, porque como são muitos alunos, não tem como eu ficar chamando família por família. Então, eu te mando uma lista, na lista aparece o nome do aluno e o xizinho na matéria, a disciplina onde ele está de recuperação. Se o nome dele não aparecer na lista, é porque ele não está em recuperação. E se aparecer, só estará em recuperação onde está marcado o X. Tá bom? E aí faremos essas provas entre os dias 15 e 19 de setembro. Alguma pergunta, alguma dúvida aqui? Não. Então vamos lá. Bom, nós temos agendado uma excursão no dia 17/10, que é o Hopi Hari, tá? Desde o começo do ano nós explicamos que nós
programamos 4 excursões para o ano. Já fizemos 2 no primeiro semestre. Tem o Hopi Hari, que todo ano os alunos solicitam, então nós já agendamos para o dia 17. E depois eu vou enviar uma enquete para verificar se vocês têm interesse em fazer uma 4ª excursão no final de novembro, tá? Se tivermos um quórum mínimo para que a excursão seja realizada, a gente coloca algumas opções, nós realizamos. Caso não tenhamos um quórum, a gente não realiza e tudo bem, tá? Pode ser assim? Beleza. Pode sim. Tá. Bom, famílias, a nossa reunião ela estava programada para o dia 6 de setembro, tá? Contudo, nós antecipamos para hoje, até porque alguns pais tinham dúvidas sobre a feira cultural, também teve a questão da professora que saiu da escola, então a gente achou importante fazer a reunião e dar uma satisfação para vocês. Então, a próxima reunião, que seria dia 6 de setembro, nós vamos fazer em setembro, mas eu vou transferi-la para uma data um pouquinho mais para frente, talvez dia 20 ou dia 27, e aí eu os aviso, tá? Para vocês poderem reservar a data. Aí nessa próxima reunião, nós falaremos sobre assuntos mais específicos, sobre atividades para o final do ano, recuperação, exame final, a importância dos alunos prestarem mais atenção para poderem, para que não fiquem de recuperação no final do ano, enfim, tá? Assuntos mais pedagógicos. Tudo bem? Pode ser assim? Bom, antes de falar da rematrícula, só quero fazer... Bom dia, Leandro. Oi, bom dia. Alô, bom dia. Pois não? Alguma pergunta? Sim, desculpa, é que eu peguei já no meio da exposição, estava com dificuldade no áudio. A feira cultural, ela acontece exatamente quando? Quantos pontos? Sedmir, bom dia, que está falhando um pouco o seu áudio, eu não entendi direito a pergunta. Alguém entendeu? Pode me ajudar? Ele perguntou quando acontece a feira. Sábado que vem. No próximo sábado. Isso. Tá. Não, é que eu estava em dúvida em relação à saída do trabalho. Em dúvida em relação a... Desculpa. A data? A data de entrega do trabalho. O senhor... Não, fica tranquilo. O senhor tem o calendário escolar da escola? Tenho. Então, lá no calendário, se você der uma olhadinha, tem lá as datas certinho, tá? Quando há alguma alteração de data do calendário, a gente avisa. Então, se o senhor der uma olhadinha lá, você vai conseguir ter, até para você mesmo fazer a sua programação aí, caso precise. Tá, não toqueira. Minha única dúvida era em relação à data desse trabalho. Tá bom. Então vamos lá. Ó, família. Aqui meu áudio... Oi. Tá falhando muito. Desculpa, falhou de novo. Não, o meu áudio é que tá ruim, tá falhando muito. Tô com dificuldade não. Leandro, você falou alguma coisa porque a minha internet tá oscilando. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu não ouvi. Você falou comigo? Não. Porque tá picotando. Não, eu só comentei que na reunião que era para o dia 6 de setembro, nós antecipamos para hoje. Tá. Por causa da dúvida da feira e da troca da professora de matemática. E que a gente vai reagendar uma reunião em setembro, mas não para o dia 6, talvez para o dia 20 ou 27. Tá ótimo. Obrigado. Tá bom? Beleza. Famílias, só algumas informações importantes sobre a reforma escolar, tá? Não sei se vocês repararam, mas a gente está refazendo toda a fachada da escola. Eu peço desculpas por estar lá um pouquinho bagunçada a obra, mas é que, como a gente teve que fazer todo o reboco da parede, não tem como fazer isso no final do ano por causa da chuva, né? Então, a melhor época para fazer seria agora nas férias de julho.
Só que, infelizmente, o rapaz que faz a obra lá, ele sofreu um acidente, então eu tive que atrasar. Eu já conversei com ele, ele me disse que vai precisar de em torno de umas 6 a 7 semanas, ou seja, acredito que é até o final de setembro, começo de outubro, encerremos essa obra, tá? Até, inclusive, essa obra é para algumas melhorias. Vocês repararam, não sei se vocês repararam, nós tivemos que tirar as redes de proteção das janelas, nós colocaremos novas redes e nós fecharemos essas janelas, tá? Virar uma grade ali, até para que os alunos não possam ver o que acontece no pátio, porque muitos alunos gostam de ficar na janela vendo o que ocorre no pátio. Nós vamos fechar, tá? Então, eu peço desculpas aí por essa obra, mas é tudo para melhorar também o ambiente escolar. O piso escolar do pátio ele já está tudo certo, só não foi colocado ainda, porque nós resolvemos fazer a fachada, então não tem sentido eu colocar um piso e depois ficar colocando andaime em cima do piso para fazer a obra. Então nós seguramos a entrega do piso, mas o piso do pátio já está todo certinho. E nós já temos organizado a troca dos bebedouros. Hoje a gente tem alguns problemas com os bebedouros, que nossos bebedouros eles são um pouco antigos, e a gente tem muito problema lá dos botões, né, que aqueles de apertar com o dedo. Às vezes o aluno aperta, ele fica travado lá e fica vazando água e a conta de água vem uma fortuna. Então nós estamos estudando aqueles bebedouros de torneira ou aqueles de igual máquina de refrigerante, né, que ele põe um copinho lá, aperta, sai a água e ele volta, tá? Então nós trocaremos. E peço a vocês o seguinte, o que vocês acham, né? Verificar que a gente pode dar uma melhorada ali na parte estrutural, o que vocês acham que a gente pode tentar ver. Me manda isso, pode ser até no privado. E aí, dentro da possibilidade, a gente vai fazer. Se a gente ver que realmente aquilo é viável. Só lembrando que nos últimos 4 anos a gente vem fazendo várias reformas. Tem famílias que às vezes falam, a escola não reforma, não investe. Não, a gente tem feito muita coisa, tá? Então, só lembrando aí, 2020, nós colocamos lousa digital em todas as salas de aula devido à pandemia. Então, todas as salas nossas têm lousa digital, tem Wi-Fi, então qualquer aluno tem acesso. 2021, se não me engano, 22, a gente trocou todo o mobiliário da escola. Então, todas as carteiras da escola são novas, armários. Depois a gente refez o telhado da escola, que era uma necessidade que nós tínhamos. Colocamos as câmeras que vocês pediram, colocamos um parquinho novo, agora eu estou fazendo a fachada, o piso. Então a gente vem fazendo melhorias na escola, só que nós somos uma escola de 240 alunos, então não tem recurso para fazer tudo de uma vez, né? Então a gente vai fazendo aquilo que a gente vai dando algumas prioridades. Então se vocês sentirem... Tá sem som, gente? Vocês não estão me ouvindo? Aqui sim. Sim. Aqui sim. Ah, tá. Que a mãe colocou aqui. Então, se vocês sentirem que há alguma coisa, ó, Leandro, poxa, eu acho que é legal trocar as portas da sala de aula. Pô, beleza, vamos ver o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Ó, Leandro, eu acho legal, sei lá, pintar tal coisa, entendeu? À frente. Então, a gente vai fazendo de acordo com o recurso que eu vou tendo, tá? Às vezes não dá para fazer tudo. Então, a gente, dentro daquilo que vocês nos enviam, a gente analisa, vê aquilo que é prioridade e que ao mesmo tempo dá para fazer financeiramente. Eu não posso também fazer nenhuma loucura, né? Depois fazer e não ter como pagar, e aí eu vou ter problema, tá bom? Então, aí está aberto, meu WhatsApp está aí, quando vocês precisarem, é só me mandar mensagem, tá bom? Dito isso, alguma pergunta? Alguma dúvida? Não, de momento não. Pelo menos para mim, não. Beleza. Mais alguém? Leandro, Oi, eu fiquei com uma dúvida referente à feira cultural. pode falar. O Thiago comentou comigo que a professora ainda não levou o material. Tem alguma data prevista? Porque se você falou, eu cheguei um pouco atrasado, então eu não escutei. Vamos lá. Primeiro,
Desculpa, seu Marcelo, bom dia primeiro, nem falei bom dia para o senhor. É assim, ó, o que acontece? A montagem da feira cultural, a montagem é quinta e sexta agora, tá? Então, Sim. essa semana, eles fazem as atividades. Porque o que acontece? A professora, ela já deve ter adquirido o material, não sei quem é a professora da sua turma, o Paulo pode até falar melhor. Paulo? Acho que tá com a internet ruim lá. Então, seu Marcelo, assim, todos os professores já adquiriram os materiais. Então, eu acredito que eles... Leandro, Oi, tá aí. desculpa, tá horrível. E o pior é que eu tô usando a móvel, porque a da minha casa o rapaz tá arrumando. Tá. Não, é o pai do Thiago, do 9º ano. Ele quer saber como é que está a montagem da feira, porque, segundo o Thiago, a professora ainda não entregou os materiais. Eles estão fazendo. Ela estava essa semana lá, conversando com os alunos. Teve uns alunos que estavam conversando, não sei se ela entregou para todos. Como o Thiago teve dia que ele não veio, então eu não sei informar se foi nesse dia que a professora estava conversando com os alunos, tá? Mas ela tá caminhando, para ele ficar tranquilo que está caminhando sim, tá? Ah, tá. Não, é porque o Thiago comentou comigo que a feira era sábado, que ele ainda estava com material para fazer o trabalho, só para entender como que fica essa questão. Ele não veio que dia, seu Marcelo? Na quarta-feira. Ah, então eu não sei se foi terça ou se foi quarta. Se foi terça, ele conseguiu conversar com a professora. Se foi quarta, ele não conseguiu. Ela teve, acho que foi terça ou quarta que ela foi na escola, tá? Como ela está fazendo as atividades com os alunos, eu não sei informar para o senhor se ela chegou a distribuir o material, mas ela estava com todos os materiais, ela tá tudo nas mãos dela. Ah, então tá bom, então. Tá bom? Obrigado. Nada. Então vamos lá. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Então, vamos falar sobre a rematrícula, tá? Começar com... Opa. Ah, tá. A professora Cleide pediu a colaboração dos pais do 7º B na realização dos trioramas. Ô, Cleide, depois coloca isso lá no grupo, tá? Fica mais fácil, fica mais direcionado. Obrigado. Então vamos lá, vamos começar com os 6º, 7º, 8º e 9º, tá? Bom, essa aqui... Deixa eu só tirar essa partezinha aqui. Peraí. Aí. Bom, família, essa aqui é a tabela para 2026, tá? Nós teremos várias mudanças para 2026, e todas essas mudanças são baseadas em dados que a gente vem colhendo há alguns anos, tá? Então, vocês vão... vou tentar explicar e ver se vocês entendem. Bom, vamos lá. Sobre o reajuste. O reajuste para esse ano ele foi de 12%, tá? E vamos justificar os 12%. 6% vem da inflação, tá? Que é o IPCA. Os outros 6%, eles vêm de reformas que a gente vem fazendo no colégio, tá? E o seguro educacional que será implantado no colégio esse ano, tá? Na próxima reunião eu vou falar específico, eu vou ter uma pessoa, ou ela vai me mandar uma apresentação para falar especificamente o que é esse seguro. Eu vou dar poucas informações agora, mas vocês talvez numa próxima reunião vão entender. A gente tem muito pequenos acidentes na escola, não bate a cabeça, cai, machuca. Normalmente a gente leva esse aluno para o hospital público, tá? Com o seguro, nós teremos a possibilidade de ter uma ambulância que vai buscar o aluno na escola, leva ele para um hospital privado, que vai ser determinado. Teremos alguns hospitais que serão determinados aí. Isso não é só na escola, isso pode acontecer, o aluno cair em casa e se machucar, qualquer tipo de acidente, esse seguro cobrirá. O seguro pode cobrir questões de alguns tratamentos médicos, fisioterapia se necessário, inclusive até professor
particular indicado pela escola, caso o aluno esteja afastado, tá? Então isso aí já é algo que a gente vinha pleiteando há alguns anos, tá? Já havíamos recebido algumas propostas, só que até então nenhuma tinha nos agradado. Nós recebemos uma agora, que a gente achou que é bem viável. Então, depois a pessoa específica, eu vou tentar agendar um horário, um dia com ela para ela explicar exatamente. Mas o seguro cobre muita coisa, tá? Então vale muito a pena ter esse investimento. Afinal, a gente tem muito aluno, né? Sapeca na escola, que gosta de pular, gosta de brincar, tal, e eles caem, eles se machucam. E você ter um seguro é uma garantia aí, né? De você pelo menos ter um bom atendimento. Tá bom? Então, essa aí é uma novidade e essa é uma parte de estar justificado o aumento, porque esse seguro está incluso dentro do valor da mensalidade. Tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não? Posso seguir? Beleza. Bom. Oi, desculpa, Leandro, deu uma travada, eu saí e entrei de novo. Ai, você poderia só voltar um pouquinho? Até que parte você viu? Eu só peguei a última parte que o professor estava falando alguma coisa e Não, sobre a feira. Eu só expliquei sobre. Eu estou falando agora sobre a rematrícula, tá? Que a gente aplicou um reajuste de 12%, em que esses 12%, 6% vem de IPCA, tá? E o restante vem de reformas que nós estamos fazendo na escola e o seguro educacional que está sendo implantado. E esse seguro, ele cobre um monte de várias situações que pode ocorrer com o aluno na escola ou em casa, tá? Não é somente na escola. E é o que eu expliquei, é bom você ter um seguro, porque hoje, quando acontece alguma coisa, infelizmente, tem que levar para o hospital público. E aí, você tendo seguro, a gente consegue ter um hospital particular para atender a criança, tá? E aí, esse seguro cobre um monte, tem várias coberturas aí. Eu não sei explicar todas, tá? Família, tem uma pessoa, mas é sobre isso que eu falei, tá bom? Entendeu? Entendi. Tá, aí você falou de valores? Tô falando aqui. Tá. Tá? Então tá para depois. Famílias, outra coisa importante, tá? A partir do ano que vem, nós teremos o empreendedorismo do Sebrae no colégio, tá? Então, também teremos depois uma pessoa do Sebrae, uma apresentação para enviar para vocês explicando. Qual que é o objetivo desse empreendedorismo? É que os alunos criem seu primeiro negócio dentro da escola, com um incentivo financeiro até da escola. Alguém aqui conhece o projeto de JEP do Sebrae? Quem conhece? É o do inglês? Não, projeto JEP. JEP, tá, desculpa. Do Sebrae. Não conheço. Não conhece? Tá. Resumindo assim, o projeto JEP é o jovem empreendedor. Então, o Sebrae, ele fornece os materiais didáticos, fornece os treinamentos para os professores. Nós inserimos essa aula dentro da nossa grade horária, tá? E aí, o que acontece? Durante o ano, cada turma vai desenvolver um empreendimento, um negócio. No final do ano, nós montamos a Feira do Empreendedor. E aí, esse aluno, ele vai montar um negócio e vai vender o seu negócio dentro da escola. Vou dar um exemplo simples, tá? Peguei lá o 6º ano e eles resolveram criar um negócio. O negócio deles é vender chocolate, cupcake. Então, vai ser criado um projeto com o professor durante o ano todo, para que no final do ano eles montem uma sala de aula, que seria o espaço deles, para vender bombons. Só que aí tem toda a estrutura de como montar um negócio. E aí, a escola, por exemplo, vai dar um incentivo inicial. A gente vai dar, dando um exemplo, vai dar R$100 para eles. Eles vão pegar esse valor, vão fazer esse investimento, vão montar, vão vender, vão ver o dinheiro lá entrar, tal, e depois eles pagam, devolvem o que foi emprestado para a escola e ficam com lucro para eles.
Tá? Então, o objetivo, isso é um resumo, tá, gente? É bem mais completo do que eu estou falando. Estou fazendo um pequeno resumo. Então, o objetivo é mostrar para o aluno que ele consegue ser um empreendedor desde pequeno. E aí o Sebrae nos dá todo esse suporte, tá? E aí as famílias vêm no dia, convida amigo, convida parente para vir visitar a feira. Então, assim, aparece cada coisa maravilhosa. Entendeu? Então tem criança, tem turma que faz, por exemplo, um cinema. Então a pessoa vem na escola e paga R$2 para assistir o cinema que eles criaram, o filme que eles criaram. Entendeu? Então, assim, o objetivo aí é fazer com que as crianças tenham aula de empreendedorismo. Tá bom? Então isso já vai estar junto com a grade horária de 2026. Tudo bem até aqui? Uma pergunta? Outra coisa importante, tá? Nós estamos conversando, tá, com alguns parceiros de gamificação, tá? A gente já percebeu que muitos deles gostam de jogos e os jogos os ajudam a estudar, né, a adquirir conhecimento. Então a gente está conversando com alguns possíveis parceiros e a gente tem a intenção de colocar mais gamificação nas aulas deles. Tá? Eu só não quero prometer que teremos, bater o martelo agora, porque isso ainda vai depender ainda de algumas coisas, principalmente questão dos valores. Para vocês não terá nenhum acréscimo, tá? No valor de mensalidade, nem de material, não mexerá em nada, mas é algo que nós queremos colocar, tá bom? Então, vamos ver as próximas 2, 3 semanas. Nós temos algumas reuniões com alguns possíveis parceiros, tá bom? Tudo bem até aqui? Atividades extracurriculares agora farão parte da grade, tá? Então, essas atividades extracurriculares, elas serão realizadas sempre aos sábados ou no contraturno. Isso vai depender muito de qual atividade que a gente vai quantidade de alunos que nós teremos em determinada atividade. Não sei se vocês repararam que tem aí o inglês, tá? O que é este inglês? Ele é um curso de idiomas. Então, a família, em vez de ir lá e pagar R$350 no CNA, nós conseguiríamos dar um curso de inglês habilitado pela Macmillan, que hoje é a maior editora de material de inglês do Brasil, uma das maiores do mundo, com professores certificados, treinados, e fazer esse curso dentro do colégio. E esse curso não é só para nossos alunos, é para qualquer pessoa. É um curso de idiomas do Colégio Galvão. A diferença é que o aluno do Colégio Galvão, ele vai pagar um valor muito abaixo do que o valor de um CNA, de um ISAD da vida. Então, hoje, quando você paga em torno de R$350 num curso de idiomas, no colégio você vai pagar em torno de 150, 180, tá? E curso com nivelamento, são 4 anos de curso. Se quiser fazer as provas de proficiência para certificado internacional também vai ser possível fazer. E isso vai ser aberto para todos. Tá? Então, pais e alunos do colégio terão um desconto bem diferenciado em relação a alunos de fora. Tá? E esses outros cursos extracurriculares, tá? Que foram cursos que nós estamos colocando, porque foi aquela pesquisa que foi feita com vocês. Esses são os cursos que mais tivemos demanda. E o que ocorre? Estes cursos ainda, na semana que vem, eu enviarei a tabela para vocês. E aí, como que funciona? Para vocês já terem uma ideia. Se o aluno fizer um curso, ele vai pagar um valor. Se ele fizer 2 cursos, ele vai ter desconto nos 2 cursos. Se ele tiver 3 cursos, um desconto maior. Então, quanto mais atividades o aluno faz, ele vai tendo um desconto progressivo em todos os cursos. Tá? Lógico, até um determinado limite. Tá? Então, depois eu vou mandar a tabela para vocês. Quem tiver dúvida, pode me chamar. Até aqui. Oi, Kelly. Kelly? Levanta a mão. Andressa?
levantou? Oi, alô? Quem levantou? Oi, eu acabei caindo. Eu. Oi, Ô, Leandro, bom dia, tudo bem? tudo e você? É, eu queria fazer uma pergunta sobre essa questão do inglês, porque, assim, aí vai continuar pagando esse material que a gente paga hoje, todo ano, porque, assim, Vou explicar já. a gente paga, às vezes, esse material e, desculpa, assim, não vejo muito resultado com relação a esse material e o que eles estudam e um progresso com relação a isso. Entanto que eu acabei de fechar para ela estudar 2 vezes por semana fora da escola, porque é uma coisa que eu quero muito que eles desenvolvam para que eu tenho intenção de futuramente deles falar fluentemente a língua inglesa. Então, às vezes eu fico achando que a gente paga e não vejo o resultado. Então, assim, deveria ser opcional, né? E não como uma grade, que nem você falou que vai ser parte, tipo, do currículo, né? Obrigatório. Então, se eu já estiver pagando fora, pode incluir nessa, tipo, como extracurricular? Vamos Não lá, sei se vai valer nota, não sei, não entendi. só um minutinho. Eu vou te explicar. O que acontece? Lembra que no começo antes de falar da mensalidade, da rematrícula, eu falei que nós fizemos várias mudanças baseadas em informações que a gente vem colhendo, né? E uma delas, eu ia chegar agora, mas você já antecipou. Repara aqui na tabela de material didático, o que não está aparecendo aqui para vocês? O que não está aparecendo? Não está aparecendo em inglês, né? O que acontece? A gente tem um bilíngue no nosso colégio há 5 anos. Então, a cada determinado período, a gente faz uma revisão daquilo que a gente implantou e estamos colhendo o resultado e aquilo que a gente implantou e não está fazendo sentido. Do primeiro ao quinto ano, a gente vê muito resultado no inglês, porque as crianças são muito participativas. Tanto é que é que eu não atualizei nosso Instagram, mas se você acompanhar, você vai ver que eles fazem. O sexto ano ainda vai, mas do sétimo ano em diante, os alunos não têm mais interesse pelo inglês. Então a gente entendeu que não faz mais sentido eu ter o programa bilíngue na escola do sexto ao nono. Tá? Então, nós tiramos o material de inglês e colocamos como opcional. E como opcional no sentido de curso de inglês. Entendeu? Então, por exemplo, hoje eu posso ter no curso de inglês separado um aluno do sexto ano com o aluno do nono. Basta eles terem o mesmo nível de inglês. Então, o curso de inglês, eu quero pagar um curso de inglês. Então, eu posso ter 12 alunos, 4 do sétimo ano, 3 do oitavo, entendeu? Com um curso de inglês mesmo. Tá? Aí o aluno, ele vai fazer porque ele quer. Então, o programa bilíngue de 5 aulas semanais não terá mais a partir de 2026, do sexto em diante. Entendeu? Aqui você acabou já antecipando e o que você falou tem todo sentido. Realmente, muitas famílias ainda estavam vendo o resultado. Então, é aquilo que eu falei, eu preciso ouvir as famílias, verificar se o que elas estão me falando está fazendo sentido, e realmente está fazendo sentido, que a gente percebe que isso não vem gerando nenhum resultado. Então não tem sentido eu fazer você gastar R$ 650 de material de inglês por ano sem necessidade. Então nós tiramos, tá bom? Então, ficar tranquilo que a partir do ano que vem, vocês vão ver que não terá mais o inglês todo dia. Deixa eu só arrumar aqui. Tá? Beleza? Entendi. Tá bom, muito obrigada. Imagina. Vamos lá, deixa eu ver quem levantou a mão aqui. Maiara. E aí vai ser contratada uma escola que vai dar essas aulas? Vocês vão contratar o professor? Vamos lá. É assim, ó. Não sei se a senhora conhece a Macmillan. Depois, se você puder entrar no site dele, você vai entender. A Macmillan é a maior fornecedora de material didático de idiomas do Brasil, uma das maiores do mundo. O nosso curso de inglês ele será ministrado por professores que já foram coordenadores de escolas de inglês. Além disso, a própria Macmillan vai dar dar todo o suporte para o nosso colégio. Tá? Então, quem ministra esse curso é um professor habilitado pela Macmillan. Então, é um curso de inglês mesmo. Só que, em vez de eu pegar um imóvel, alugar um imóvel, montar todo o imóvel e fazer tudo dentro, só aula de inglês, né?
Então, a gente prefere fazer dentro do colégio. Então, eu consigo customizar, consigo diminuir custo. Eu não vou ter que pagar aluguel, porque já tá lá, o IPTU já tá pago, entendeu? Então, eu consigo diminuir o valor do meu, meu custo para passar para vocês. Entendeu? Entendi. Então, vocês entraram em parceria com a Macmillan e daí vou ter esses professores que vão até a escola. Não, e vocês meio que professores da própria escola. A professora Anitta. A professora Anitta, que dá aula do 1º ao 5º ano de inglês, ela é uma professora formada e já foi coordenadora de CNA, de WISA, de WhatsApp, entendeu? Ela só dá aula particular no nosso colégio. E ela, entendeu? Em ser a coordenadora do nosso curso. O próprio professor Edson, que dá aula de inglês, o professor habilitado. Então, é o nosso próprio professor. Só que essa aula, ela não será durante a grade horária. E só vai fazer isso quem tiver interesse. Então, eu quero que meu filho faça um curso de inglês. O Colégio Galvão oferece esse curso de inglês para ele. Então, é um curso que vai ter um livro específico que você vai comprar, vai ter a mensalidade que você vai pagar, e esse curso vai ser dado num horário, aí vai ter os dias e horários lá que vai ser montado. Então, por exemplo, terça e quinta, da 1 às 2h30. Entendeu? E ele vai fazendo. Esse curso, ele dura 8 semestres. Então, cada semestre ele vai evoluindo numa fase do inglês dele. Mariana, vamos lá, dona Lilma. Bom dia, Leandro. Consegue me ouvir? Consigo. Bom dia. Leandro, aproveitando referente ao material de inglês, também o material de robótica. Eu vejo muito poucos alunos, é um material que praticamente não utiliza, e tu tem um curso tão alto para as crianças, né? Eu acho que deveria ser aproveitado mais. Vamos lá. Você consegue me ouvir? Consigo. Vamos lá. Aí já não condiz, tá? Não sei se a senhora acompanha os grupos, mas... Eu acompanho sim, mas assim, eu vejo mesmo pelo que a Lara conta em casa. Não vejo tanto resultado. Bom, muito pelo contrário. É o que eu falei, tudo aqui a gente pesquisa. E o que as famílias, o que os alunos não querem tirar é a robótica. Tá? Então, assim... Não, mas eu não estou falando para tirar, Leandro. Eu estou falando no sentido de aproveitar mais esse material. Mas é aproveitado. O problema é que assim, vamos fazer... Eu vou falar para a senhora. Você vai na Feira Cultural? A senhora vai na Feira Cultural? Sim, com certeza. Vai ter uma sala só de robótica, aí a senhora me fala. Que eu acho que é mais fácil, você ver a atividade prática funcionando, entendeu? Porque, assim, uma coisa é o que o aluno fala, outra coisa é o que acontece. É o que eu falo, a gente não tem problema. Eu tenho, assim, inúmeras atividades e vídeos nos grupos das atividades de pensamento computacional e robótica. Então, eu não tenho reclamação, tá? Agora, assim, talvez podemos melhorar. Acredito que sim, tá? Não estou dizendo que a gente faz tudo perfeito. Aí eu seria até arrogante. Mas a gente tem um bom desempenho na robótica. Tanto é que a aula que a gente tem mais problemas, os alunos não querem ir embora. Entendeu? Sim, porque eles gostam mesmo, né, da robótica. Mas assim, eu não vejo muito resultado. É sobre isso, entendeu? Então, entendi. É aí que eu estou falando para a senhora. Eu não tenho como ficar falando e te mostrar. Então eu prefiro que a senhora vá na Feira Cultural, olhe... Tipo assim, a mesma coisa seria o inglês, entendeu? É tanto que eu estou pagando um curso à parte para a Lara, porque não vejo resultado nenhum aí. Inclusive eu acompanho o material, então assim, bom vocês repensar sobre isso, gostei bastante, porque realmente é uma coisa, além de trocar professor 3 vezes no ano, né? Então isso atrapalha muito também as crianças, né? Tudo bem, vamos lá. Só não vamos misturar os assuntos. Tudo bem? Então vamos lá. A robótica, eu falei para a senhora, só tem uma forma de você ver. É você ir lá na escola e ver as atividades funcionando. O inglês, eu já tenho resultado. Então, até que eu estou falando para vocês. Eu tenho indicativo que o inglês não vem tendo bom resultado. Por isso eu estou tirando. A robótica, eu não estou tirando porque eu vejo o resultado. As famílias veem resultado. Talvez a senhora não esteja vendo ainda. Tá? Mas, em geral, as famílias veem resultado e gostam. Então, é o que eu tenho que falar.
Se eu tenho a maioria que não gosta, eu vou rever. No caso do inglês, eu revi e retirei. Na robótica, eu não tenho essa. Hoje, como rever e falar, vou tirar porque não estou tendo resultado. Pelo contrário, a gente vê resultado. Então, é como eu disse, talvez a senhora não esteja vendo ainda. Então, o que eu falei, é mais fácil a senhora ir na escola, na feira, ver e conversar até com a própria professora. Falar, professora, eu não vi, não vi aquilo. E ela mesma poder te explicar o que está sendo trabalhado. Entendeu? Porque sim, e também assim, a própria criança chega em casa e ela relata o que realmente ela fez ou não. É em cima dos relatos dela que eu tô trazendo essa informação para vocês, entendeu? Claro. Leandro, oi, Paulo. Posso falar uma coisa? Claro. Eu acho que o conteúdo da robótica, ele se difere muito dos demais conteúdos, né, português, matemática, porque assim, eles vão fazer a montagem e a programação, o interessante do desenvolvimento da programação é cada um deles vai desenvolvendo, vai indicando, né, vai vendo que não funcionou e vai refazendo. Então, acho que é por isso que fica mais difícil, mãe, de a senhora visualizar, e a própria Lara, né, de repente, é uma coisa que ela não tem tanto, pode ser que eu não sei, porque eu não conversei com a professora, mas pode ser uma coisa que ela não tenha tanta facilidade naquele momento, ou não teve naquele dia, entendeu? Mas é um conteúdo bem interessante, e é que o Leandro está falando, eles gostam mesmo, né? Mas acho que Sim, eu sei quanto a Lara gosta também, e o interesse também dela por essa parte de robótica. É a partir disso que eu estou trazendo o meu relato, entendeu? Sim. Mas pode ter sido isso, porque é um conteúdo, uma atividade bem prática, né? E isso traz interesse. Abre a mente. Mas tá bom, então. Tá? Obrigado, tá bom, obrigada. Nada. Vamos lá. Meu filho verbalizou que não vem tendo aula de inglês todos os dias. Dona Mariana, que série que é seu filho? Oi, Vanessa, pode fazer? Paulo. Bom dia. Oi, dona Vanessa. Quem está perguntando? Desculpa. Sou eu. Oi, Vanessa. Então, bom dia. A questão do curso de inglês é somente para os alunos? Não. É aberto para qualquer pessoa. É um curso extra. Então, a diferença é que o aluno que não é do Colégio Galvão, ele não vai ter o mesmo desconto que o aluno que é do Galvão. Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O aluno que é de fora, estou falando valores aleatórios, ele vai pagar R$220 no curso de inglês por mês. O aluno do Galvão vai pagar 150. Entendeu? Essa que é a diferença. O familiar, a mãe, o pai do aluno do Colégio Galvão vai ter o mesmo desconto que o filho. Agora, vem um primo, vem um aluno, uma pessoa de fora, aí é um outro valor. Entendeu? Entendi. Tá bom, obrigada, Leandro. Dona Mariana, eu vou verificar isso, tá? Da aula de inglês. Mas é que eu acho que tô achando estranho, porque, Paulo, professor. Que ano que é, Leandro? Que ano que é a mãe? 8º. Não, eles estão tendo aula todos os dias. O professor chega lá às 7 horas. Eles têm aula todos os dias. É o professor Edson, né? É o Edson. Ele não faltou nenhum dia. Tá. Muito pelo contrário. O 8º e o 9º, ele já está dando aquelas aulas a mais. Ele está ficando mais aulas. Na aula que é vaga, ele está dando aula e tudo. Entendi. Principalmente no 8º e no 9º. Tá. Tudo certo, dona Mariana? Tudo bem? Oi, dona a Cris, mãe do Danilo, é isso? Levantou a mão? Bom, vamos lá. Bom, continuando aqui, que estava falando do... Voltar aqui na rematrícula. Você saiu do foco aqui. Bom, então o que acontece? A partir de 2026, nós não teremos mais o inglês todo dia do 6º ao 9º. E isso já vai ajudar, porque nós vamos diminuir o valor do material didático. Não vai ter esse valor aí de R$670. Paulo, desculpa atrapalhar você, é que eu levantei a mão, não sei se você falou alguma coisa. Sim, perguntei se você queria tirar alguma dúvida. Então, a internet aqui tá muito boa, sabe?
Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando eu fiz a matrícula aí com vocês, acho que eu achei de diferencial na escola foi ter uma aula a mais, o inglês diariamente e a robótica. Porque da onde algumas escolas que eu pesquisei, não tem. Não tem o inglês diário. A robótica tem, mas é uma coisa bem... É por fora, né? É algo por fora. E, assim, a minha opinião referente ao inglês, eu não sei se está tendo aula todos os dias, ou se, eu não sei, não sei como que está funcionando, eu não sei nem por que vocês vão retirar a aula de inglês diária. Não sei se é Mas eu acho... Pois não, pode falar. Não, pode falar. Não, é simplesmente uma pesquisa que foi feita e a gente verificou que não está tendo resultado as aulas de inglês. Então é que assim, é uma língua diferente, né? É uma língua diferente. A gente tem que compreender que a fluência no inglês no Brasil é 1%. E olhe lá. Eu acho que diariamente, você tendo contato com a língua, vai facilitar lá na frente. Hoje, qualquer pessoa precisa ter pelo menos o básico. Se a gente tira esse serviço diário e coloca... Acho que falhou. Ó, vou dar seguimento aqui, depois na hora que a mãe voltar a gente continua, tá? Continua a parte dela. Bom, vamos lá. Quando eu entrei na escola, então, quando eu entrei esse ano na escola, foi o que me fez continuar, porque eu pagava inglês no Kumon, e também não tinha muito resultado, e o Kumon é bom. Entendi. Por que não tem o resultado? Porque eles ainda estão em fase de... São crianças, né? Pré-adolescentes estão em fase de estruturação emocional. Vai ser meio difícil mesmo ter um 100%. Não vai ter. Nem a gente que é adulto não vai ter. Mas eu acho muito importante eu continuar diariamente isso daí. Eu não posso... Agora, eu não sei se está tendo diariamente por falta de professor ou se não está tendo, eu não sei. Mas é importante que continuasse. Então, vamos lá. Foi o que me fez fazer a matrícula no Galvão. Eu entendi, tá? Mas a gente decidiu que não continuaremos devido a um estudo de 5 anos que não tem resultado e muitas famílias entendem que não faz mais sentido. Então, assim, é uma decisão da escola. Entendeu? Agora, eu estou abrindo a possibilidade de, caso o aluno queira fazer o inglês, incentivar, ele faça parte. Eu ouvi, só que aí vai encarecer, porque o que eu estou pagando no inglês... eu paguei... Só um minuto. O que eu estou pagando no inglês no começo, quando eu fiz a matrícula, com certeza não vai ser o mesmo valor. A não ser que seja o mesmo valor. Se for o mesmo valor, não tem problema. Deixa eu explicar para a senhora. É uma opção da escola. A escola tem o direito de colocar ou retirar atividades, desde que isso seja explicado. E o que vai ser colocado no lugar? Se a senhora deixar eu terminar de falar e prestar atenção na explicação, já estou falando um monte de coisa que está sendo colocado. Entendeu? O inglês eu estou na reunião desde a hora que começou. Não, mas a senhora, já percebi que a senhora não quer aceitar que eu tire o inglês e quer ficar desafiando. Não é que eu não quero aceitar. Eu estou falando que eu só fiz a matrícula porque eu achei que era um diferencial da escola. É um diferencial. Muito bom mesmo. É um diferencial, só que hoje não faz mais sentido, porque não adianta eu ter um diferencial que não tem resultado. Eu tenho aluno que está há 4 anos fazendo bilíngue e não fala nada de inglês. Então o pai gastou em torno de R$3.000 de material e não viu resultado. Você acha que essas famílias estão contentes? Eu acredito que não. E eu também não estou contente. Não é pago igual eu paguei no começo do ano? Eles não pagaram igual eu paguei? Acho que a senhora ainda não entendeu. Eles pagam diferente a partir dos anos superiores? Eu acho que vai subir no ano? Eu acho que a senhora ainda não entendeu. Se a senhora deixar eu explicar. A senhora acabou de entrar no colégio. Eu tenho família que estão aqui, estão conosco. Não, vamos fazer o seguinte, continua a reunião, depois eu falo com você em particular, então. Tá. Pode ser? Aí você me explica isso daí melhor. Tá bom, obrigado. Tá bom? Obrigada a você.
Então vamos lá. Famílias, depois eu vou fazer uma pesquisa com vocês se vocês têm o interesse de colocar o estudo bíblico do 6º ao 9º ano, tá? Do infantil ao 5º ano, nós já temos o estudo bíblico. Ele, a partir deste ano, terá um material da Editora Cristã do Brasil. Nós fechamos uma parceria com eles. E eles nos ofereceram a colocar uma aula de estudo bíblico do 6º ao 9º. Tá? Eu coloquei o valor do material aqui na tabela, contudo, nós não decidimos colocar antes de fazer uma pesquisa com vocês e verificar se vocês têm interesse. O que acontece? Se a maioria das famílias quiserem, a gente colocará esta aula de ensino bíblico, mas, por lei, ninguém é obrigado a participar, tá? Inclusive do 1º ao 5º ano. Então, aí vocês verificam, tá? Eu vou colocar essa enquete nos grupos, vocês fazem a votação e a gente decide. Se a maioria topar, aí o ano que vem a gente coloca uma aula. Oi, dona Bárbara, bom dia. Bom dia. Na verdade é o Carlos. Ô, seu Carlos, tudo bem? Tudo bem? Leandro, desculpa fazer uma pergunta, não sei se está na pauta da reunião. Claro. Só que vi que é uma dúvida frequente dos pais e talvez uma reclamação dos alunos da falta de professores e talvez a troca sistemática de professores. Vamos lá. Eu não sei se vocês vão organizar uma reunião para falar sobre esse tipo de estrutura, porque assim, projeto para o futuro de mudança e de colocar nova grade e mudar algumas coisas, eu entendo que vocês estão trabalhando para isso. Mas talvez o trabalho para fazer o básico bem feito, o arroz com feijão. Eu entendo que não depende só de vocês, mas eu escuto muito meu filho falar sobre falta de professores, e pelo que eu entendi na reunião, alguns pais já falaram sobre isso. Vamos lá. Seria essa a pergunta. Muito bom. Vamos lá. Não sei se o senhor participou da primeira reunião de pais no começo do ano, e lá a gente explica que a nossa grade horária ela tem 20% de aula a mais que qualquer escola. Pode pesquisar aí. E por que a gente coloca 20% a mais? Só porque a gente é bonzinho? Não. A gente coloca porque a gente sabe que há problemas que acontecem durante o ano que podem atrapalhar. Um deles é a troca de professor. Tá? Nosso problema de troca de professor não é problema financeiro. Nós não temos mais problema financeiro. Até o ano de 2017 e 2018, nós tínhamos um problema financeiro e nós tínhamos troca de professor, porque tinha problema financeiro, atrasava pagamento, então tinha muita troca. Desde 2019 para frente, a gente não tem nada de problema financeiro, não tem pagamento atrasado, não tem nada de professor. Então, quando tem uma troca de professor, não é problema financeiro, e o que isso rola muito de fofoca entre famílias. Porque vê na internet, não sabe toda a história da escola, e fala. E isso eu falo em todas as reuniões de pais. Tivemos problemas financeiros no passado e isso atrapalhou a escola. Hoje nós não temos. Infelizmente, hoje, você contrata uma pessoa e a pessoa, às vezes, por R$2 por aula, ela troca essa escola de uma hora para outra. E isso é inerente e eu não tenho o que fazer. Tá? No ensino médio, Paulo, pode me ajudar aqui, por favor. Qual professor que houve troca? Foi de língua portuguesa, não foi? E o de inglês? Paulo? Acho que não está aqui. Então, esses foram os dois professores Desculpa. que nós tivemos troca, no médio. Uhum. Tá? Então, falta de professor me estranha. Tá? E toda vez que um professor falta, a gente avisa no grupo por que o professor faltou, normalmente atestado. Nós estávamos colocando os atestados nos grupos, contudo, nós tivemos um problema com uma professora que saiu do colégio, tá? Largou a gente, e eu não quero falar aqui em aberto, depois se você quiser eu converso em particular, explico a situação. E o que aconteceu? A gente parou de colocar esses atestados no grupo. Mas toda vez que o professor falta, a gente coloca alguém, né? A gente tem um assistente do coordenador, que é um pedagogo, e ele dá o suporte. E o professor que falta, ele é orientado a passar a atividade no Geek One. Então, por isso, ele tem que abrir o Geek One dele, fazer a atividade e mandar para o aluno acessar.
Tá? Então, no ensino médio, a gente não tem esse problema da troca do professor, que a gente já manteve os mesmos professores desde o começo do ano, com exceção do professor de língua portuguesa que eu disse. Então, isso me estranha. Falta de professor, eu, sinceramente, no médio, eu não tenho reclamação. No sexto ao nono, sim, tivemos algumas faltas do professor de geografia, que já conversamos com ele. Tivemos essa professora de matemática que saiu, né? Na verdade, ela mandou um atestado de internação de 10 dias, nós avisamos as famílias, e do nada ela mandou uma carta para a escola dizendo que não vinha mais trabalhar. Então isso é inerente, então eu não tenho muito o que fazer. Entendeu? O ideal é não perder o professor. Agora, por que eu tenho 20%? Vou voltar lá nos 20%. Por que eu tenho 20% de aula a mais? Exatamente para isso. Porque se eu tiver essa troca do professor, ou essas aulas que nós perdemos, eu tenho lá na frente como compensar essas aulas. Que é a minha obrigação. Agora, Leandro, pode falar. Desculpa interferir, cortar novamente, mas assim, meu filho estudava em outra escola, e na outra escola particular, meu filho não tinha esse tipo de problema, então vaga de aula. A gente sabe que acontece esse tipo de problema, que a escola não consegue prever. Talvez um professor sair e um atestado, mas o que acontece é que eu ouço meu filho falar isso já tem mais de um ano, né? E outra escola que ele estudava não tinha esse tipo de problema. Eu tenho minha filha em outra escola e não tem esse tipo de problema, de tanta troca de professor, de tanta aula vaga, às vezes meu filho fala que um professor está se desdobrando em 2, 3 turmas, só que assim, a gente passa... O professor o quê? Desculpa, eu não entendi. O professor está o quê? Professor revezando em 2, 3 turmas. Mas o que eu entendo... Professor do quê? Eu não entendi, desculpa, seu Carlos. Um professor que reveza em 3 turmas, digamos assim. É que assim, eu levo meu filho para a escola... Mas como assim reveza em 3 turmas? Eu não entendi. Deixa eu só te passar o ponto de vista. Desculpa. Não, mas eu quero entender. Eu quero entender o que é um professor que reveza em 3 turmas. Eu vou te passar no contexto geral, Leandro. Assim, eu levando meu filho para a escola, meu filho faz alguns tipos de comentários, e que eu vejo que os filhos dos outros pais fazem também alguns tipos de comentários. A gente passa para vocês qual é a insatisfação, digamos, que é essa. Falta de professor, troca de professor, e vocês passam para a gente que não, isso está sendo resolvido, isso está tudo... vocês não têm como também tomar conta de tudo, coisas acontecem, e não dá para resolver tudo de uma vez só. Eu queria saber se a gente pode ter uma reunião para talvez falar sobre isso, entendeu? Eu estou falando no contexto geral. Seu Carlos, assim, eu acho que eu nunca conversei com o senhor, conversei mais com a sua esposa. Tá? A escola é aberta. É só você agendar. Meu WhatsApp está lá à vontade. Eu estou no grupo. Não sei se o senhor está no grupo. É só você ver. É só agendar a hora que você quiser. Agora, muito do que seu filho está falando não é verdade. E eu provo para você. E aí, é mais sobre isso. Não, é mais sobre isso. Leandro, sabe em que situação? A gente passa, talvez, uma reclamação, pelo que eu estou vendo, uma reclamação geral. Eu não ia falar sobre, mas eu vi 3 pais que estão conversando, falando sobre falta de professor e troca de professores, né? Então eu vejo que é meio que uma questão que talvez a maioria dos pais tenham, que não falem, e toda vez que a gente chega com esse tipo de questionamento para vocês passam que está resolvido e que eu sei que tem coisas que acontecem que vocês não conseguem controlar. Aí eu discordo do senhor. Porque assim, eu diria que é mais como uma propaganda, Leandro. Não. Situação. Vamos lá, seu a professora, assim, eu sou uma pessoa muito... Igual a mãe falar, só para me concluir, é igual a mãe falar que sobre aula de robótica talvez não está sendo tão explorado, não sendo tão bem feito, e vocês falarem, o grupo, o Instagram mostra lá as atividades. Mas não foi isso que eu falei, seu Carlos, pelo amor de Deus. Não foi isso que eu falei. Mas só para concluir. Sabe o que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos marcar uma reunião. Porque você está levando para um caminho que está distorcendo minha fala, e aí eu não vou gostar, porque não foi isso que eu falei. Você não deixou concluir sobre essa parte do... Vamos fazer assim, nós vamos agendar uma reunião presencial, e aí você vai me trazer os pontos, é o que eu faço todo o grupo. Pode ir no grupo mesmo, pode ir no grupo. Leandro, quando a gente chama... O meu objetivo da reunião hoje não é falar sobre isso. Vocês têm essas demandas? E quando a gente pode marcar uma reunião para falar sobre? Quando vocês quiserem. E eu digo
Quando E eu você digo, quiser- Leandro, sabe que situação? Sabe qual? Quando a gente chama um assunto desse, que é um pouco forte, Delicado, pesado, mas tem que ter todas vocês as pedem para falar. informações. Sabe o que Então, mas acontece? desculpa, Vocês só para me concluir, É que vocês você- pedem para chamar a gente no particular, porque aí vocês conseguem passar para a gente, esclarece uma situação, e talvez outros pais tenham o mesmo problema que eu ouço meu filho falar, em algumas vezes, e assim, né, a gente sabe que a gente não pode ouvir tudo que o filho fala e levar 100%. Então. Eu sou pai, eu já fui criança e eu já fui aluno. Então eu já fui na escola e tive um particular com vocês, e eu ouço meu filho continuar falando sobre as mesmas coisas, e pelo que eu entendo é uma pauta geral. Mas quando isso acontece, vocês chamam para falar particular, um a um. Mas seria sobre isso, talvez uma reunião geral para falar sobre esse ponto. Eu entendo que hoje não é para isso, e talvez a gente poderia marcar uma reunião geral, ou alguns pais que têm o mesmo tipo de satisfação, chamaram uma reunião mais focada sobre isso. Vamos lá. Seria mais ou Senhor menos Carlos, isso que eu queria falar. eu já entendi o seu ponto, o senhor tem razão, não vou nem discutir isso. Só que assim, agora, dona Lilma, quando vamos falar, vocês não gostam. Não é assim, dona Lilma, eu sou muito aberto. A escola é muito aberta. O Paulo está no colégio das 7 da manhã às 7 da noite. É só você agendar e tirar qualquer dúvida. Só que tem assuntos que eu não posso expor no grupo. Entendeu? E às vezes a família quer que a gente coloque tudo no grupo. E o grupo não é para isso. Então vocês têm que entender. Qualquer demanda que vocês tiverem, qualquer demanda. Meu celular tá aqui, ó. Eu fico com ele 24 horas. Tem pai que manda mensagem no domingo e eu atendo o pai de aluno. Não tenho problema nenhum de falar. Só que às vezes tem coisas que eu não consigo, eu não posso falar dentro de um grupo. E não é que a gente não gosta. É que às vezes também tem família que quando ouve um não é a resposta que ele quer ouvir, aí parece que a escola é grossa, que a escola não ouve. Então, assim, pegue tudo que vocês já me mandaram de demanda nos últimos 5 anos e veja o que foi proposto e se a gente fez ou não. É isso que eu quero que vocês entendam. Tudo que o pai chega e reclama para mim ou para o Paulo e a gente vê que faz sentido e vocês têm razão, a gente vai resolver. Aquilo que não faz sentido, a gente não tem como fazer. E aquilo que foge do nosso alcance, a gente tem que tentar resolver de alguma forma. E é assim que funciona. Aí você entende que a outra escola é outra realidade. A outra escola, por exemplo, que o seu filho estudou, eu sei qual escola que é, qualquer aluno passa de ano. Aí é fácil. Então, até que vieram um monte de aluno da outra escola para cá, e no primeiro ano passado, e a maioria não conseguiu tirar 3 de média. E aí voltaram para a escola antiga. Então, são realidades diferentes, são visões de mundo diferentes, são coisas que acontecem. E assim, vocês querem agendar uma reunião? Nós agendamos, não tem problema nenhum. Eu monto um dia e horário, só que essa reunião tem que ser à noite. Se vocês puderem ir, eu prefiro que seja à noite. E tem que ser uma reunião por turma. Porque se a gente juntar toda a escola, eu não tenho nem espaço para fazer. Então, eu vou fazer o seguinte. Na segunda-feira, eu vou enviar uma enquete para vocês, agendar um horário, dia e horário para vocês, tá? À noite, às 18 horas ou 19 horas, e a gente debate. Não tem problema nenhum. Mas, muito cuidado com as informações que chegam para vocês, porque chega informação incompleta. Tá? Então, muito cuidado, porque é isso que eu falo. Às vezes que o aluno fala, tem coisas que ocorrem, tem sim, não estou falando que não tem, mas tem muita coisa que não é verdade. E aí, expõe a escola de uma forma que não é legal. Da mesma forma que eu nunca vou expor uma família na escola. Então, tem que tomar muito cuidado com o que fala. Entendeu? Porque eu nunca tive nenhum tipo de problema de ser o senhor, atendido por vocês. Eu estou falando para o senhor, porque assim, muito me estranha, entendeu? Vir do segundo ensino médio, que é uma sala que eu não tenho problema. Se você falasse, Leandro, eu estou tendo problema no Fundamental 2, sexta ou nono com a professora. Pô, tudo bem, o senhor tem razão. Mas no segundo médio, primeiro médio, eu não tenho. Então é isso que eu estou te falando, tentando explicar para o senhor. Onde a gente tem falha, eu estou corrigindo. E eu estou vendo. Agora, onde eu não tenho, me estranha vir essa informação. Eu estou falando para o senhor, entendeu? É só isso. O senhor tem razão. É que assim, Leandro, só para concluir o raciocínio, é que eu sei que não é a pauta de hoje falar sobre esse tipo de problema, mas eu entendo que é uma coisa delicada e toda vez que a gente chama, não que seja invalidado,
Não estou falando sobre isso. Vocês falam que Não o é canal verdade. de Desculpa, seu Carlos. Seu Carlos, Não, não é verdade. né? Tudo, Mas é isso que eu estou falando. todas as Desculpa, demandas, é isso que eu estou falando. qualquer demanda Eu não, qualquer eu não demanda estou que falando vocês isso. têm, a gente atende vocês. Todas. Mas é isso Todas. que eu... Leandro, desculpa, é que você não está deixando eu concluir. Não é isso que eu estou falando. Eu não estou falando que vocês têm um canal muito aberto. Qualquer tipo de situação vocês falam. Venham falar comigo a qualquer horário. Vocês marcam e falem comigo. Tem os canais de comunicação. E eu entendo que vocês têm essa tratativa, eu acho muito legal. Mas quando são assuntos delicados, vocês chamam numa parte particular, porque eu entendo que é muito mais fácil resolver com um pai e tentar explicar a situação, e o pai ouvir, e talvez não invalidar o que as crianças estão falando, não é isso que eu estou falando também. Mas, assim, é mais fácil eu colocar em dúvida o que meu filho fala, como eu vou falar assim, uma durinha só não faz verão. Mas quando eu vejo que é uma necessidade de mais de um pai, sobre a reclamação de outras famílias... Mas é o que eu tô falando. Seu Carlos, vamos lá. Você está pegando uma informação, você está vendo aqui, você está lendo aqui no grupo, do 6º ano, que não são os mesmos professores do seu filho. Isso talvez o senhor não saiba. E aí o que acontece? São demandas diferentes. Então fica difícil. Fica difícil. Às vezes eu falei, você não ter todas as informações e tentar imaginar que está acontecendo isso com todo. E não é assim. Entendeu? Metade me faz imaginar... Metade dos professores do ensino médio não são professores do fundamental. Isso me faz imaginar que não é um problema só da sala do meu filho, entendeu? É do 6º ano, então, e é de alguns outros. Isso dá mais força para o que meu filho fala. Mas a gente pode marcar uma reunião. A sala do seu filho eu não tenho problema, eu estou tentando explicar para você. Então, a gente pode marcar uma reunião para tratar dessa situação, que eu acho que é muito importante. Segunda-feira eu vou mandar uma enquete em cada grupo e vocês votam de horário que vocês querem ir. Tá bem, obrigado. Imagina. E desculpa atrapalhar a reunião e colocar talvez uma pauta aqui. Não, seu Carlos, é importante, tá? É importante. A única coisa, às vezes, que eu fico um pouco incomodado é que, às vezes, as pessoas não têm todas as informações e, às vezes, a forma que é colocada, tipo, igual uma reunião, pode gerar algo desconfortável para outras famílias. E, às vezes, não é exatamente da forma que está acontecendo, tá? O senhor teve filho em outra escola. Pergunta como é, veja como é a comunicação na outra escola e como é com a nossa escola, como nós somos muito abertos a isso. Nossa escola é uma das escolas que faz 7 reuniões de pais por ano. Pesquisa qual escola faz 7 reuniões por ano. A minha escola, você tem um telefone direto do proprietário da escola, que sou eu, para falar a hora que você quiser. Vê se outra escola você tem. Não tem. Então, eu sou muito aberto. Nós somos muito abertos para isso. Agora, nem todas as demandas... As famílias que a gente faz, todo mundo vai gostar. Eu vou agradar uns, não vou agradar outros. Às vezes uma família ouve um não, e por ouvir um não que não é a resposta que ela quer ouvir, aquilo vira para ela um motivo, nossa, mas a escola... E não é assim. Eu tenho que ouvir, entender, e depois tomar uma decisão. Eu estou falando, o inglês, estou tirando inglês, não é porque eu quero tirar o inglês. Porque eu acho... Não, é porque nós conversamos com as famílias, vimos que as famílias estavam achando que o material estava caro, não estava vendo o resultado, então vamos tirar. Então preciso ter informações de tudo, entendeu? É isso. Vamos mudar aqui, tá? Então, segunda-feira eu mando nos grupos enquetes para poder agendar um horário com turmas individualizadas no colégio à noite, tá bom? Vamos lá. Bom, então vamos voltar aqui, ó. Então, ó, material didático. O da robótica também nós conseguimos um desconto, tá? Esse ano era R$370, ele passou para 290. Então, o que a gente está tentando fazer? A gente está negociando com os fornecedores para diminuir valores e tentar melhorar até o acesso de vocês aos materiais. Uma coisa importante, a partir do ano que vem, os materiais didáticos serão todos adquiridos online, não vai ter mais nada adquirido pela escola, tá? Então, porque o inglês ainda era adquirido pelo colégio, a partir do ano que vem não tem mais nada pelo colégio. E do estudo bíblico, como eu disse, eu mando uma pesquisa para vocês no grupo, tá? E lá vocês fazem a votação e digam se vocês querem
que nós coloquemos uma aula de estudo bíblico ou não, tá bom? Eu não sei quem foi a mãe que colocou agora, Paulo. Desculpa, mãe, mas não foi o Paulo que fui eu, mas tudo bem. E a questão... Leandro, eu tô ruim porque tá picotando. Oi. Deixa eu só falar uma coisinha, por gentileza. Claro. Eu só gostaria, assim, que deixa com os pais, né? Deixa o Leandro terminar, falar logo a reunião, e depois a gente fala a nossa pauta, porque o que acontece? Cada tópico que você falar, 1, 2, 5 pais começar a falar, e depois eles falam coisas que não tá em relação ao que você está falando da reunião. Até porque eu tenho uma mãe que é debilitada, entendeu? Muitas vezes, às vezes eu não entro até numa reunião por causa disso, entendeu? Tem muitos pais que querem falar coisa que não está em relação à pauta. Aí acaba atrapalhando um pouco. É importante? É importante, mas não em relação a isso, porque depois fica uma discussão, sabe? A reunião acaba ficando cansativa, entendeu? Eu sei que tem que falar, cada um tem a opinião. Eu tenho uma mãe debilitada, tá lá no fundo, aí começa, sabe, falar do professor, do passado, do presente, entendeu? Eu tenho 30 anos aí com vocês, e uma coisa em relação aos professores, que eu lembro até que uns tempos atrás eu comentei com a sua mãe, e realmente tem muitos professores que não querem dar aula. Entendeu? E passar os nossos filhos de qualquer jeito também não é justo. Entendeu? Tem professores que falam, tá bom, vou dar qualquer coisa. Então, eu gostaria, por gentileza, somente os pais, que colaborem em relação a isso daí. Deixa ele terminar o que tem que terminar, depois a gente faz outra reunião específica só para isso. Tá bom, gente? Me perdoa, porque tem uma mãe debilitada. Me perdoa, viu? Tranquilo, Claudete. Então, aqui, ó. Só a dona Bruna falou, eu concordo com a mãe assim, meus pais precisam ter voz. Vocês têm voz, Bruna. Você, toda vez que precisa vir na escola, conversar comigo, te atendo no WhatsApp, vocês têm voz. Só que assim, a gente precisa ajustar as coisas. Eu montei uma pauta, ok. Vocês querem que a gente monte uma outra reunião com outra pauta? Me chame e fale, Leandro, precisamos montar uma reunião para falar sobre isso. Montamos, não tem problema nenhum. É simples. Não tô aqui, a gente não foge do problema, a gente quer solucionar o problema. Tá bom? Obrigado. Vamos lá. Bom, ensino médio, tá? Nós conseguimos também reduzir o valor do material do ensino médio. Esse ano acho que era 2.450, tá? Nós conseguimos reduzir aí quase R$300. Então, novamente, tudo que a gente está tentando fazer para melhorar. Oi, Bruna. É que a questão é que eu tô falando, que eu falei, a gente tem a pauta. Vamos marcar uma reunião extra e todo mundo tem voz aqui. Se não tivesse voz, eu bloqueava o grupo. Entendeu? Então, assim, eu só quero que, assim, acho que tem a hora certa, o momento certo para conversar dos assuntos. É simples, é só isso. Mas tá bom, vamos embora. E aqui não é monólogo, não, mãe. Aqui a mãe que falou que aqui não é monólogo. Não é monólogo. A questão é que a gente tem uma pauta para cumprir. E eu precisava cumprir a pauta. Entendeu? Só isso. Vamos lá. Bom, sobre a rematrícula, era isso. E aí, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Aqui o plano de rematrícula, tá? Bom, para quem fizer a rematrícula de 1º a 30 de setembro, a família vai ter um desconto de 35% na primeira parcela, tá? No plano de 13. Quem fizer em outubro vai ter um desconto de 30%, tá?
Quem fizer a matrícula em novembro, 25%, e quem fizer a matrícula em dezembro, um desconto de 20%. Quem fizer a matrícula após dezembro, fizer em janeiro, não pode mais usar o plano de 13 parcelas, somente o plano de 12 parcelas, e só vai manter o desconto que já tem atual. Tá bom? Oi, dona Mara, a senhora levanta a mão? Dona Mara? Alguém tem mais alguma pergunta? Uma dúvida? Leandro? Oi, Paulo. Oi, eu fiquei acho que uns 4, 5 minutos assim, mudo. Eu não sei se caiu a minha internet, não sei, não consigo. Tá horrível. Não sei se a do pessoal caiu também, porque eu tô tentando falar e não consigo. Agora que eu vou falar com você. Não, Paulo, é que o pai do Arthur, segundo médio, questionou da falta de professor no ensino médio e da troca de professor. E aí eu falei, tô achando um pouco estranho, porque no médio não são os mesmos professores do fundamental. E tá tendo várias faltas, e eu não, pelo menos no médio, não tô sabendo disso. Não tem, né? Então, aí que eu falei para ele. Aí eu tô combinando com eles, nós agendarmos uma reunião individual. Sim. Com as turmas, né? Porque, segundo ele, tem algumas demandas que eles não estão muito contentes, tem todo sentido, tá? E aí vou pedir para eles agendar um horário e vou pedir que eles coloquem as demandas que eles acham que a gente precisa corrigir, que eu acho que fica mais fácil. E aí a gente marca por turma, né? Com um dia primeiro médio, um dia o segundo médio, um dia o nono ano, e a gente vai tirando as demandas, que eu acho que é mais fácil, porque numa reunião como essa aqui não tem, porque são demandas diferentes, entendeu? Oi, seu Carlos. Entendi. É sobre, que você falou uma reunião individual, e eu ia falar que eu acho interessante seria colocar, talvez as turmas, ou todos os pais que têm a mesma queixa, tá? Provavelmente tá todo mundo aqui. Mas quando eu falei individual por turma. Não, eu vi que por isso eu baixei a mão de novo e entendi. Entendeu? E desculpa por que Imagina. É assim. Mas é que é uma coisa recorrente. Sim. Então, é recorrente, mas não é exatamente do jeito que está sendo colocado, entendeu? Por isso eu quero esclarecer, eu quero marcar reunião para a gente esclarecer e não ficar um negócio que não é exatamente do jeito que está sendo passado hoje. Entendeu? E aí parece que a escola está negligenciando, e não é bem assim. Entendeu? Então é só isso que eu quero que o senhor entenda. Tá bom? Então vamos fazer isso, a gente resolve, a gente conversa, a gente põe as demandas e até peço para vocês, me chamem no individual, pode falar, Leandro, eu acho que vocês podem melhorar nesses pontos, A, B, C, D. Aí a outra mãe manda para mim. Aí eu monto uma pauta com as demandas que vocês acham que a gente pode melhorar, onde a gente está falhando, e aí a gente procura achar uma forma de resolver. Entendeu? Aquilo que é fácil de resolver, a gente já resolve. Aquilo que demanda algo que às vezes até fora da nossa que a gente pode fazer, a gente vai ter que achar uma solução. Pode ser assim? Fica bom para vocês? Sim. Tá bom? Aí eu mando para vocês e a gente faz. Acho que fica mais viável. Entendeu? Porque aqui a gente não vai levar nada a lugar nenhum. A gente vai ficar falando e não vai resolver. O que eu quero é resolver o problema. Que acho que é o que todos querem. Tá bom? Famílias, alguém ainda tem alguma pergunta, alguma dúvida? Assim, Mayara, o inglês ele vai ter, tá? Porque por lei tem que ter. Eu só estou verificando se a obrigatoriedade é de uma aula semanal ou se são de 2 aulas semanais, tá? Se for de uma aula semanal, aí a gente vai ter um tipo de grade. Se forem 2 aulas semanais, a gente vai mudar a grade, vai ter uma alteração, tá bom?
Vamos lá, dona Kátia. Acho que você entrou depois, né? É assim, ó. A aula de matemática, o professor vai começar o trabalho de revisão. Não precisará comprar material de inglês. É assim, dona Kátia. A matemática vai ser assim. Essa semana o professor Giovanni vai trabalhar toda a revisão do conteúdo que ficou aberto nesse período, até porque eles não tiveram aula. Na outra semana, ele vai aplicar a prova objetiva e a prova dissertativa. E aí, na outra semana, a gente já entrega as notas para vocês. Caso o aluno fique de recuperação em alguma matéria, a gente passa para vocês. Tá bom? Por nada. Famílias, mais alguma pergunta, alguma dúvida? Imagina. É que assim, Bruna, por lei, toda escola tem que ter uma grade mínima de idiomas, tá? Então, a gente tem que ter uma aula de idiomas. Eu só não sei, eu só não lembro agora se a grade do Fundamental 2 é obrigatório ter uma aula de idiomas ou 2 aulas de idiomas. Se for obrigado a ter uma aula de idiomas, nós vamos ter uma aula de inglês e nós vamos montar um tipo de grade horária. Se obrigatório forem 2 aulas por semana, nós colocaremos 2 aulas e montaremos um outro tipo de grade, tá? Então, o nosso objetivo é assim, o ano que vem, ter mais aulas de língua portuguesa e de matemática, para que os alunos possam trabalhar mais esses conteúdos, que é onde eles têm a maior dificuldade hoje. Leandro, eu tenho uma dúvida que eu fiquei sobre o fechamento da nota final. As provas elas valeram 4. O que vai valer os outros 6? 4 pontos da prova escrita, tá? 1 ponto de atividade prática, aí são 5 pontos. 3 pontos da prova objetiva, que é essa prova de múltipla escolha que eles fizeram ontem e anteontem, e 2 pontos da feira cultural. Aí completam os 10 pontos. Tá, e aí fecha o trimestre com essas notas. Isso. Aí se o aluno atingir 5 pontos, ele atingiu a média. Se ele não atingir 5 pontos, ele tem direito a fazer uma prova de recuperação. Tá, e aí eu lembro que quando eu fiz a matrícula, vocês comentaram sobre a aula de reforço de português e matemática, e aí vai ser quinzenal, né? O que acontece? A de matemática a gente vai ter que refazer o programa por causa da troca da professora. Então eu estou conversando com o professor. A de língua portuguesa, a professora Leila já está trabalhando. Então, dentro da grade dela, tem um dia específico que ela só trabalha conteúdo de revisão. O combinado foi uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Porque na verdade não dá 15 dias, dá 14 dias. Tá bom? Porque hoje a gente tem uma aula a mais de inglês na grade. Não, de língua portuguesa na grade e uma a mais de matemática. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Imagina. Pais, tudo bem então? Tudo combinado aqui? Nos falamos durante a semana, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida aí e precisarem, pode me chamar aqui no celular. Pode ser que hoje eu demore um pouquinho para responder, que eu estarei em um evento. Mas, se tiver alguma demanda importante aí, me chame, tá bom? Agradeço aí a participação de todos, tá? Foi bem importante essa reunião. Bom final de semana, fiquem com Deus.